Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast de Teologia e Ciência da Religião. Nós estamos aqui para estar entrevistando o professor Vinícius, é o nosso convidado de hoje. Gostaria de falar um pouco aqui acerca do seu currículo e daquilo que ele tem trabalhado ultimamente. Daqui a pouco ele vai estar também cumprimentando a todos. E trago para uma conversa acerca da sua profissão, da sua vida, das suas pesquisas e tudo aquilo que ele pode estar colaborando no dia de hoje com conhecimento relacionado à ciência da religião. Bem, o professor Vinícius Alves é licenciado em Filosofia pelo Dom Bosco, mestre pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas pela UEA e atualmente doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP. Também trabalha na CEMED, não é isso? É profissional da CEMED, bem como também professor da casa, professor da Faculdade de Boas Novas, especificamente no curso de Ciências da Religião. Professor Vinícius, seja bem-vindo. Olá, professor Wright, é um prazer estar aqui com você e conversarmos um pouco sobre a minha trajetória profissional, acadêmica, essa relação também com o programa de Ciências da Religião e a minha ocupação no momento como pesquisador, doutorando na área da docência e também como professor aqui na instituição, na Faculdade de Boas Novas. Que bom. Vale ressaltar, não disse há pouco, que o professor Vinícius também foi aluno do IBAD, lá em Pindamonhangaba, né? Ele pode, quem sabe, em outro momento, ou mesmo aqui, melhor dizendo, estar contando um pouco acerca da sua experiência, né? Lá no IBAD. O IBAD é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, que na época, né, que foi cursado pelo professor, era internato, né? Isso, internato, regime de internato em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. E o IBAD foi a instituição pioneira na Assembleia de Deus na formação teológica. Então a fundação se deu em 1958. Os fundadores foram o pastor João Colenda Lemos e a Ruth Doris Lemos, ambos falecidos. E atualmente o diretor é o pastor Mark Jonathan Lemos, e hoje é uma faculdade lá de teologia chamada FABAD, né? Então eu estudei em regime de internato, fiz o bacharelado em teologia lá no IBAD. Que bom. Nós recebemos aqui então o professor Vinícius, vamos falar um pouco acerca da sua pesquisa. Tenho aqui algumas perguntas para lhe fazer, relacionadas seja à sua dissertação de mestrado, especificamente falando, né? Mas também vamos bater um papo um pouco assim também acerca da sua tese, né? Daquilo que você pretende então estar apresentando no programa de Ciência da Religião no MESP. Professor Vinícius, fala um pouco acerca então da sua dissertação. Você trabalhou com os quilombolas, não é isso? Isso, o meu ingresso no seleção de mestrado se deu em 2016 na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. É o programa PPGIC, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. Eu fui da primeira turma. A primeira turma desse programa, que é um programa novo, né? Programa novo. E havia uma linha de pesquisa sobre o estudo dos quilombos no Brasil, né? Em especial na Amazônia. E o professor orientador era o professor Alfredo Wagner, um antropólogo. Desenvolve pesquisa já há bastante tempo na Amazônia, trabalha na UEA, trabalha na UFAM e em outros programas de pós-graduação. Então foi quando eu iniciei na pesquisa científica nessa área das comunidades étnicas quilombolas, investigando uma comunidade quilombola urbana aqui no bairro da Praça 14 de Janeiro, em Manaus. É uma comunidade, e o trabalho se chama a Comunidade do Barranco de São Benedito, em Manaus, Processos para o Reconhecimento do Território Quilombola. Sendo um programa interdisciplinar, o recorte dessa dissertação
dialoga com a história, com as ciências sociais, com a antropologia, e investigando a trajetória histórica dessa comunidade. Comunidade que se constitui com a migração maranhense, no final do século XIX. Eles chegam aqui em Manaus, na Praça 14, e o governador do Amazonas à época era o Eduardo Gonçalves Ribeiro. Eduardo Ribeiro, um militar de formação positivista e que nasceu em São Luís do Maranhão e que era negro. Ele foi um governador aqui no Amazonas. Quando começou a fazer a construção das obras públicas em Manaus, ele recrutou mão de obra em outros estados. A oposição política não queria que o Eduardo Ribeiro fizesse as obras, né? E ele precisou recrutar trabalhadores na Bahia, no Maranhão, e ele buscou também artistas para a construção do Teatro Amazonas na Itália, na França e em Portugal. E nessa leva de trabalhadores que chega a Dona Severa, Maria Severa Nascimento Fonseca, era uma escrava alforriada, que é oriunda do município de Alcântara, no Maranhão. Ela chega com 3 filhos. Praça 14, no final do século XIX, né, dito pelos antigos, pelos mais velhos, era uma área, eles diziam, aqui era só matos, igarapé, sítio, chácara, e eles chegam nesse final do século XIX, traz os 3 filhos, um deles era pedreiro, dois deles eram carpinteiros navais. Então já tinha uma formação técnica, né, para a época. Um filho chamado Raimundo Nascimento Fonseca, eles chamavam mestre para eles, né? Mestre Raimundo, ou mestre Manuel, ou mestre Antão, pelas profissões que eles desempenhavam. O mestre Raimundo foi quem trouxe o boi caprichoso para o estado do Amazonas. Então o boi caprichoso, ele no Maranhão era o Bumba Meu Boi, e aqui no Amazonas, posteriormente, esse boi foi ressignificado, né, a partir de Parintins, e ele incorpora elementos da Amazônia, né, da cultura da Amazônia, das questões que incorporam elementos indígenas, e esse boi é ressignificado, recebe outras cores. Mas o curral do boi caprichoso inicia na Praça 14 de Janeiro, em 1913. Quer dizer, então, me interrompendo aqui, eu achava bastante interessante, que a origem, então, do boi caprichoso, na verdade ele tem essa origem, né? O boi boi, é isso? Sim, esse boi caprichoso já existia no Maranhão com esse nome, caprichoso. Aí outras cores, marrom e branco. Não tinha essa marujada moderna que se tem hoje no Festival de Parintins. E ele colocava o curral, era uma brincadeira ali na Japurá, na Praça 14, uma questão mais de família, nas casas. Isso, então, 1913 é a data da fundação. O seu Raimundo, junto com a dona Maria Paula, que era a esposa dele, são os fundadores desse boi em Manaus e no Amazonas. Eles trazem, e com a morte dele, outras pessoas ficaram responsáveis por colocar essa brincadeira do boi. Esse boi rivalizava com o boi do Bolevar, rivalizava com o boi da Cachoeirinha, e dito pelos mais velhos, né, da comunidade, é que esse boi ele foi vendido em Parintins. Ele foi vendido para Parintins. Eu já perguntaria qual é a relação desse aqui da Praça 14 com o do Parintins. Mas é esse. Assim, o boi de Parintins tem o mesmo nome que o boi da Praça 14. Mas o da Praça 14 é anterior. É anterior, só que a data da fundação aparece no mesmo ano.
1913, a data da fundação em Manaus, e 1913, quando começa o Boi Caprichoso em Parintins. São narrativas diferentes. A narrativa dos quilombolas é essa, que eu estou falando para você, do mestre Raimundo, e a narrativa de Parintins inicia com a família Cid, Roque Cid, Pedro Cid, que são migrantes também do estado do Ceará. Então, o que ocorre com o mestre Raimundo é o que ocorreu com outras pessoas na Amazônia, né? Ele foi invisibilizado. Sim. Então, a invisibilidade dos negros na Amazônia e no Brasil como um todo, se trata de não querer reconhecer as coisas que os negros e as negras fizeram, as contribuições culturais, sociais. Isso ocorreu também com o Eduardo Ribeiro, né? Poucas pessoas sabem no Amazonas e em Manaus que o Eduardo Ribeiro foi um governador negro no final do século XIX, né? Que morreu em 1900, numa versão oficial que ele foi encontrado morto, que é questionável hoje, né? Mas então a dissertação observa essa trajetória histórica deles, né? Como é que essa comunidade se constitui atualmente, as famílias, as expressões religiosas, culturais. Observa também os processos percorridos pela comunidade que vão culminar no reconhecimento oficial da comunidade enquanto quilombola, né? Então é uma passagem, o meu trabalho investiga uma passagem de comunidade negra para um quilombo oficialmente reconhecido pelo Estado brasileiro em 2014, né? Então os processos, o protagonismo da comunidade, a consciência étnica, né, dos seus membros, é um trabalho descritivo que eu também procurei desenvolver e construir uma pesquisa de campo, né, uma pesquisa de campo etnográfica relatando como é que a comunidade se configura, né, ali nesse quilombo urbano. Você saberia me dizer se aqui mesmo no meio urbano, em outros bairros da cidade, estão assentados outros quilombos também? Nós temos em Manaus, oficialmente, somente esse quilombo, que se chama o Quilombo do Barranco de São Benedito. A minha pergunta, interrompendo, está associada exatamente porque ao meu conhecimento dos quilombos que estão em alguns municípios que nós chamamos de interior do estado, né? Sim. Então, eu fico sabendo aqui, a partir da sua pesquisa, que nós temos um quilombo aqui na cidade, na cidade de Manaus. Quilombo urbano, essa comunidade tem mais de 130 anos já, né? Mais de 130 anos, mas nós temos outros bairros de Manaus com presença, com concentração de pessoas negras. O Eduardo Ribeiro, ele estabeleceu bases populares nos bairros da cidade. E ele visitava essas pessoas, ele visitava ali a Praça 14, ele tinha relação, tanto que documentos históricos registram que quando o Eduardo Ribeiro morreu em 1900, foi uma comoção popular na cidade, porque ele tinha bases nos bairros estabelecidas. Então, a presença de negros em Manaus, no Morro da Liberdade, no bairro de São Geraldo, lugar conhecido como Seringal Mirim, próximo a Djalma Batista, o Boulevard, Cachoeirinha, então parte do São Jorge. Você vê hoje a zona leste de Manaus, uma zona leste com muitos bairros também com quantitativo de pessoas negras. Agora ocorre, professor, que há uma tese, né? E essa tese foi também corroborada por memorialistas, por comentadores, por folcloristas, de que não havia negros na Amazônia, de que a Amazônia era um lugar, terra de indígenas, de caboclos, e que aqui a presença dos negros teria sido inexpressiva. Então esses historiadores, né, esses comentadores, como Mário Piranga Monteiro, por exemplo, que
desenvolveu muitas pesquisas, ele dizia isso literalmente, né? Os indígenas têm um protagonismo, têm as suas línguas, têm a sua cultura. Agora ele falava os africanos, eles são um grupo pequeno, ele considerava uma cultura forânea, eles não são da Amazônia, eles vieram de fora, eles vieram do Maranhão, eles vieram do Ceará, eles vieram de outras regiões. E aí com isso ele dizia que a presença negra na Amazônia era como um pingo de café num jarro de leite. Tinha artigos publicados nos livros, mas interessante que o Mário Ipiranga ele escreveu a primeira etnografia dessa comunidade que eu estou relatando, que eu estudei no mestrado. Ele fez a primeira etnografia, ele ia na festa, ele descrevia, mas sempre dizendo eles não são daqui. E foi por intermédio dos escritos dele que você teve contato com a Quilombo? Eu fui conhecer a comunidade já agora, em 2014, né? Estive ali. Eu fui conhecer mesmo a comunidade a partir do ingresso no mestrado, né? E aí conhecer a literatura especializada, né? Os trabalhos que já tinham sido escritos. Tem um livro, uma historiadora chamada Patrícia Mello, se chama Fim do Silêncio, Presença Negra na Amazônia. Então ela reuniu uma série de artigos de acadêmicos aqui da UFAM que tinham pesquisas sobre essa temática da negritude, consolidou num livro organizado por ela, e aí hoje já tem dissertações, já tem teses, mas isso é algo de 10 anos para cá, o Raid. Inclusive dissertações sobre os quilombos do interior do Amazonas, né? Muitas pessoas não sabem, mas Barreirinha tem 5 comunidades quilombolas no Rio Andirá. Novo Airão tem o chamado Quilombo do Tambor. Taquatiara tem uma comunidade chamada Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, que eu estou investigando agora no doutorado, né? Depois eu vou falar sobre esse estudo comparado entre as duas comunidades, a comunidade urbana e a comunidade rural, e o que eu estou investigando, né, agora no doutorado. Então nós temos essas comunidades, Barreirinha, Novo Airão, Itacoatiara e Manaus. E no Brasil tem mais de 3.000 comunidades quilombolas Oficiais, né? Oficiais, na extensão territorial do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Agora, tem a certificação, o processo é assim: autodefinição, os quilombolas se autodefinem. Mediante essa autodefinição, o Estado vem e emite uma certidão de autorreconhecimento. O processo final é a titulação definitiva do território. A titulação definitiva do território significa que aquela terra ali, ela não pode ser vendida, ela não pode ser negociada, ela não pode ser, uma vez a comunidade titulada, ela permanecerá. Então o Estado é muito lento para emitir a titulação definitiva. Para você ter uma ideia, Novo Airão espera essa titulação desde 2006, Barreirinha espera desde 2013, Itacoatiara espera desde 2014. Né? Então essa demora ela não se dá nem pela demanda, na verdade. A quantidade de quilômetros que existem hoje não se dá nem pela demanda, se dá pela demora mesmo. A demora. Desse processo. O Estado é lento, né? Existe um artigo 68 da Constituição Federal, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. E é ele que diz que o Estado brasileiro vai reconhecer as comunidades de remanescência quilombola, os remanescentes quilombolas. Então nós temos assim, professor, em 1888, a abolição da escravatura, chamada Lei Áurea, em maio de 1888, e há um silenciamento, portanto, de 1888 até 1988,
com a nossa Constituição Federal, o Estado brasileiro pensou que tinha resolvido o problema dos negros, dos remanescentes, com a assinatura de uma lei. Agora, não houve uma preocupação com a inclusão social dessas pessoas na sociedade brasileira. E aí, em 1988, por pressão dos movimentos sociais, é preciso dizer isso. O que está contemplado na Constituição do Brasil, direitos indígenas, direito das minorias, foi pressão, não foi bondade, foi pressão dos movimentos sociais. Então tem esse texto do artigo 68 que fala que o Estado vai reconhecer. Agora não estabelece prazos, né? E portanto o Estado é lento. Tem pessoas, por exemplo, que morrem e que não veem os seus territórios titulados, né? Esses processos, e é interessante quando você fala acerca dessa pressão, porque a própria Lei Áurea também ela se deu por intermédio de uma pressão. O Brasil era um dos últimos países que ainda admitiam a escravidão, e a pressão também fez que a Lei Áurea então ocorresse no nosso Brasil, 13 de maio de 1888. Né? Eu ainda estou um pouco intrigado com aquilo que eu comentaste há pouco acerca da festa de Parintins. Eu gostaria de só de retomar para fazer umas perguntas para ti aqui, e depois a gente retoma ter outras perguntas para te fazer. Há alguma rivalidade em relação a essas, como eu posso dizer, essas histórias de origem do boi de Parintins e daqui do estado? Primeiro responde essa pergunta, tem outra aqui. Assim, o pesquisador, ele precisa apresentar as diferentes narrativas. Quando eu fui pesquisar Praça 14, apareceram narrativas diferentes sobre a escola de samba Vitória Régia, com relação ao nome, né? Daí o que eu fiz? Coletei as narrativas e apresentei as narrativas. Sobre o boi de Parintins, eu tenho essa narrativa que é a oficial da comunidade quilombola, e tem a narrativa de Parintins. Uma colega minha que estudou o festival de Parintins no mestrado, eu perguntei dela: o boi caprichoso da Praça 14 é o mesmo de Parintins? Ela disse: não, o caprichoso da Praça 14 é um, o caprichoso de Parintins é outro boi. Então, acho que uns 3 anos ou 4, teve um festival que estava tratando do tema da negritude. E aí os quilombolas foram convidados para se apresentar em Parintins junto com o caprichoso, os quilombolas da Praça 14. E aí é como se fosse assim um reconhecimento, né, desse boi que já existia em Manaus e que depois vai para Parintins. Eles têm uma boa relação, os quilombolas com o pessoal de Parintins, do caprichoso, mas são narrativas diferentes, né? Há uma disputa. Quando você vai fazer pesquisa, você percebe a disputa das narrativas, né? E o pesquisador precisa apresentar as diferentes narrativas. Exatamente. Mas o nome, as cores, a origem, o mesmo ano, tudo coincide exatamente. Coincide, É o interessante, professor, que as comunidades quilombolas têm uma característica, que é a oralidade. É isso que eu te perguntaria depois. Esse conhecimento, ele passa de geração a geração. A quilombola mais idosa dessa comunidade da Praça 14 tem 93 anos de idade. E eu a entrevistei, a minha dissertação tem um registro de 15 entrevistas. E aí eu registrei no trabalho, fazendo uma reflexão crítica, analítica sobre essas, que é a minha fonte primária, né? A minha fonte primária, a minha relação com a literatura especializada também, né? Pessoas de diferentes áreas estudando o quilombo. Hoje não há uma definição única sobre o quilombo, né? Aliás, a gente tem que fugir desse essencialismo, né?
essencializar. Então, um conceito que o antropólogo Alfredo Wagner chama de frigorificar, né? Você frigorificou o conceito como se aquele conceito desse conta de dizer o que é o quilombo. Eu não dá conta de dizer o que é o quilombo, porque são territorialidades específicas. Por exemplo, na Amazônia tem uma configuração de quilombo que não tem lugar nenhum do Brasil. Não é diferente do Nordeste, é diferente do Sul, é diferente do Sudeste, porque tem as características da região. É o Rio dos Pretos, é o Igarapé dos Negros, então são territorialidades próprias daqui da região, né? E a forma como esses grupos foram se organizando historicamente, né? Até no Baixo Amazonas, em situações do quilombo isolado, né? Da narrativa dos quilombos apoiados na fuga, com Rio Brabos, né? Encachoeirados, que era uma forma de poder se fugir dos seus senhores, né? Também. Mas como a Constituição ou o governo, por exemplo, documentos oficiais prescreve ou conceitua, por exemplo, o quilombo, uma vez que eles podem ser oficializados, né? Sim, é feito uma análise, um laudo antropológico. O INCRA participa desse processo, que é um órgão de governo, né? O INCRA faz a demarcação ali do território e depois emite um laudo antropológico, e é mediante esse laudo, essa análise documental, um dossiê é elaborado e vai para a Fundação Cultural Palmares, e a Fundação Cultural Palmares é quem emite o título, né, de reconhecimento dessas comunidades. Então, durante algum tempo no Brasil, né, talvez o quilombo mais conhecido da história seja o Quilombo dos Palmares, né, a figura de Zumbi dos Palmares, ali, a época era Pernambuco, atualmente Alagoas, na Serra da Barriga. E ali foi um quilombo que durou bastante tempo. A narrativa ali é o quilombo apoiado na fuga. Ele existe? Na insurreição. Existe um lugar geográfico, a Serra da Barriga, que é um lugar histórico, né, turístico. As pessoas vão lá conhecer essa região montanhosa lá, na Serra da Barriga. E ali é um quilombo apoiado na fuga. Nesse local, Palmares, tinham brancos pobres, tinham indígenas e tinham negros. O quilombo é um lugar, é um território pluriétnico. Existe a presença dos negros, às vezes predominantemente, majoritariamente, mas não exclusivamente. Então, no quilombo, por exemplo, da Praça 14, tem brancos, tem pardos, né? É um território pluriétnico. Interessante que o quilombo ali do Zumbi, quando o rei de Portugal, Dom Manuel, ele quis entender o que era quilombo, o Conselho Ultramarino responde ao rei de Portugal, no Brasil Colônia, 1740. O que é quilombo? O Conselho Ultramarino escreve ao rei de Portugal: são habitações de negros fugidos, acima de 5, que se isolam em locais distantes, onde não tem ranchos construídos, nem se acham neles pilões. Bom, a definição do Conselho Ultramarino: negros fugidos, acima de 5, lugares onde não tem ranchos construídos, não se acham neles pilões. Quais são as características dessa definição? Pensada e repensada pelo antropólogo Alfredo Wagner: a fuga, a quantidade, o isolamento e as formas de organização material e social, né? Esse conceito ele foi repetido pelos juristas. Essa definição depois se passou a ser uma definição jurídica formal. Repetiram essa mesma definição. E os historiadores repetiram durante muito tempo essa definição. Quilombos são negros fugidos acima de 5, se refugiam em locais onde não tem rancho construído, não se acha
E essa definição não dá conta de dizer o que é quilombo. Por exemplo, quilombo urbano, esse que eu estudei na Praça 14, não teve narrativa de fuga. É resultado da migração. Quilombo, por exemplo, de Novairão, no Tambor, é a migração que vem do estado de Sergipe. Então pode ter relação com a fuga, mas pode também não ter, né? Então um convite, né, do governador do estado na época, o quilômetro da Praça 14, né? Ou não? O convite, como assim? Para trabalhar, para vir para trabalhar na época. Existia um decreto de lei do governador Eduardo Gonçalves Ribeiro de 1892. E esse decreto de lei autorizava o governador a buscar os trabalhadores, pagar para eles passagens, alocar essas pessoas em Manaus, dando terrenos e terra e casa. Salariados também. Era uma época que o Amazonas tinha bastante dinheiro. Sim. Tinha bastante dinheiro. Então, o Eduardo Ribeiro é considerado o governador que modernizou Manaus. Você vê Teatro Amazonas, Palácio de Justiça, as pontes de ferro da 7 de setembro. Então essa organização, né, moderna da Belle Époque, dessa época aí, ele é considerado, então ele recruta os trabalhadores. O primeiro documento que eu tive acesso, que chegou na minha mão, é um documento titulado pelo governo do estado do Amazonas, registrado em cartório em Manaus, no ano de 1896. O Eduardo Ribeiro doando essas terras a um maranhense chamado Felipe Neri Beckman. Felipe Neri Beckman foi quem trouxe a Dona Severa com os 3 filhos para Manaus. Então esse título de terra aparece no nome de Felipe Neri Beckman, e ele tinha uma relação de solidariedade, de compadresco com esses maranhenses. Ele também era do Maranhão, e os antigos dizem que o Felipe Beckman também foi um escravo alforriado. Só que ele era amigo do Eduardo Ribeiro, ele era um mestre de obras. Então ele recrutava os trabalhadores, ele foi quem colocou os 3 filhos da Dona Severa, o Raimundo, que trouxe o boi, o Antão e o Manuel, para fazer cursos técnicos. Então eles eram carpinteiros navais, construíam barco, casco de barco, eram donos de estaleiro, e ele era um negro, vamos dizer assim, de um status social diferenciado, porque o nome dele aparece em colunas sociais de jornais da época, celebrando o aniversário dele, comemorando, e eu pude apurar jornais do Maranhão falando dessa ponte que ele fazia Manaus-São Luís, num vapor. Então significa que ele ficava viajando, trazendo esses trabalhadores, e o governo convidou e alocou essas pessoas, que essa comunidade quilombola hoje já está na 6ª geração, né? É por isso que esse conceito então não se sustenta, né? Porque a questão da fuga ainda existe dentro desse processo, pelo menos no quilombo da Praça 14. No quilombo da Praça 14, no quilombo do Tambor. Agora, as outras comunidades, como Barreirinha, por exemplo, qual é o mito de origem, né? O mito de origem é que chegou um homem angolano, um negro angolano, escravizado pelos portugueses, e ele empreendeu fuga na região de Parintins. E de Parintins ele chega no Andirá, e ele constitui casamento com uma indígena Sateremaué, e se constitui essa comunidade quilombola, as 5 comunidades quilombolas do Rio Andirá, a partir da chegada desse negro chamado Benedito Rodrigues de Castro, e era angolano. A comunidade que eu estou estudando em Itacoatiara se chama Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa. O mito de origem é que ela inicia a partir da chegada dos últimos carregamentos de escravos africanos que ancora no Brasil, no litoral de Pernambuco. Como você relatou sobre a Lei Áurea, já havia proibições no tráfico negreiro internacional. A Lei de Bill Aberdeen,
a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, e esse palhabote, conhecido como o desembarque de Serinhaém, era um navio negreiro, né? O palhabote era um navio de 2 mastros. Ele chega em Pernambuco com esse carregamento de braços africanos, que a linguagem era essa. Os braços africanos movimentaram a economia do Brasil. Precisava desses negros para plantar, para trabalhar, precisava de empregados. Então se busca essas pessoas na África, né, e traz na condição de seres humanos escravizados. Eles chegam em Pernambuco, só que a Marinha já proibia, a Marinha inglesa, o governo britânico proibia o tráfico negreiro internacional. E eles são apreendidos em Pernambuco e voltam para a unidade da Marinha em Recife. Também outro navio com negros escravizados foi apreendido em São Mateus, no Espírito Santo. Esses mesmos negros que são apreendidos, que vão para a unidade da Marinha aprender ofício, eles são enviados para o Amazonas, para a colônia agroindustrial em Itacoatiara. A colônia agroindustrial em Itacoatiara era propriedade de Barão de Mauá. Barão de Mauá era um homem riquíssimo, um grande empresário que gerenciava a Companhia de Navegação do Amazonas. E ele recebe esses negros em 1857. Eles vêm de Pernambuco, fazem quarentena em Belém do Pará e de Belém chegam na colônia em Itacoatiara. Desses 34 negros que chegaram em Itacoatiara, nós sabemos o nome de 7 deles. Por que sabemos? Porque eles foram batizados pela Igreja Católica em Itacoatiara como adultos e africanos livres. Então sabemos o nome de 7 deles. E a minha pesquisa agora no doutorado está investigando. Esse era o nome original deles ou eles receberam o batismo? Não, nomes de batismo. E a maioria foram batizados com nomes bíblicos. Pois é. Foram batizados com nomes bíblicos e só com o primeiro nome. Tem essa questão que os escravos só recebiam um nome, né? O primeiro nome. Então, sabemos desse registro histórico que está na prelazia, na cúria da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Itacoatiara. 7 desses africanos que está na certidão de batismo. Africanos, batizados adultos, no ano da chegada. Então, eu estou conseguindo identificar como fonte cartorial, fonte documental, um aviso imperial de 1856, comunicando o presidente da província que esses negros chegariam para o Mauá. Então a gente tem esse documento, fiz a transcrição desse documento, falando da chegada. E nós temos as famílias de Itacoatiara, nesse quilombo rural, que são 5 famílias, que se autodefinem como descendentes desses africanos. Legal. Agora, é claro que a gente já está falando já da tua tese. A gente já pesquisa do doutorado, né? Do doutorado. Eu tenho só uma pergunta para fazer, para a gente dar prosseguimento, a conversa está muito boa. Uma pergunta para fazer ainda sobre a tua dissertação, que a gente prossegue para falar da tese. É uma curiosidade acerca do nome da comunidade da Praça 14. Você pesquisou acerca da origem, poderia me dizer alguma coisa? É o quilombo do Barranco de São Benedito, né? Quer dizer, eles têm uma imagem, essa imagem veio do Maranhão, com o Beckman, Felipe Beckman, que é uma imagem de São Benedito. Essa imagem ela foi esculpida em madeira de pau de Angola. Essa imagem foi confeccionada em Portugal, que nas imagens de São Benedito, as mais antigas é São Benedito segurando um cesto de flores. Nas mais recentes é São Benedito segurando um bebê, uma criança, um filho. São Benedito, ele nasceu na Itália, era o Benedetto. Os pais eram etíopes, escravos, e ele foi estudar com os franciscanos. Só que ele era analfabeto. E, portanto, se era analfabeto, não podia estudar porque não era letrado.
e ele vai trabalhar na cozinha do mosteiro. E é na cozinha do mosteiro que ele se torna conhecido. Então, São Benedito é um santo, oficialmente reconhecido pela Igreja Católica, dos poucos santos negros, e se atribui a ele um milagre. Ele tirava o pão da cozinha e dava para os pobres, que no mosteiro pedia ajuda e comida. E numa dessas vezes em que ele tirava o pão da cozinha do mosteiro para dar para os pobres, o superior teria perguntado, né, dele: Negro Benedito, o que você carrega, né, embaixo das tuas vestes? Ele disse: carrego flores, Senhor. Ele disse: então deixe-me ver. Ele levantou a vestimenta, o hábito franciscano, e teria visto flores e não pão. Então é um aí dos... ele ser retratado com... aí ele ser retratado com um cesto de flores. Então essa imagem aí, que é o santo padroeiro da comunidade, eles têm uma festa para esse santo, ela recebe o nome do santo que vem com eles, né? Eles fazem uma promessa, mediante a cura dessa promessa, eles vão passando essa obrigação, essa promessa para outras gerações, né? Tanto que já essa festa é a mais antiga da Praça 14. A Praça 14 tem 5 grandes festas, e a de São Benedito é a mais antiga. Geralmente é assim, todas essas comunidades que eu observo, Itacoatiara, Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, tem uma razão de ser, a relação do contato com a igreja. Aqui é esse santo que chega com eles no final do século XIX. Então leva o nome do santo. São Benedito é o elemento aglutinador dessa comunidade. Eles têm solidariedade e devoção a esse santo. Então a religiosidade da comunidade é majoritariamente católica? Na Praça 14, sim. Eles são majoritariamente católicos, alguns evangélicos, mais poucos, espíritas também, mais poucos, mas predominantemente católicos. Agora eu vou observar no doutorado como que se dá as diferentes vertentes religiosas, né? Que são populares, a narrativa das visagens, dos terreiros, e em Itacoatiara também. Lá já a devoção é Nossa Senhora Aparecida, mas que também tem presença de comunidades evangélicas, adventista, tem um templo da IEADAN lá, tem um templo da Assembleia de Deus Tradicional. Essas denominações já estão nas comunidades quilombolas também presentes. E isso não é um fato para perda de identidade, não, né, da própria comunidade? A inserção de novos movimentos religiosos, de novas identidades religiosas? Que você me diz? Isso é o que eu vou investigar no doutorado. O meu objetivo geral da minha tese é analisar ou pesquisar se as diferentes vertentes religiosas elas impactam na identidade, na construção da identidade étnica dos quilombolas. Como é que se dá esse processo de conversão, por exemplo? Converteu a denominação evangélica, ele continua acompanhando as atividades culturais da comunidade. Então é isso que eu estou investigando no doutorado, se isso causa impacto. Né? Imagine, por exemplo, algumas festas, né? Como por exemplo a festa do boi, talvez seja uma dessas 5 que tu contempla aí na Praça 14. Estou certo ou não? Não, por exemplo, a festa de devoção a São Benedito, sim, que tem todos os anos. Exatamente. Né? Imagine que aqueles que acabaram aderindo ao protestantismo, né? Não participam mais. É o que eles me relataram, né? A conversão, quer dizer, os quilombolas convertidos, eles não vão mais acompanhar aquilo que é da tradição, né? Da tradição, da cultura. Então, meu recorte é esse, né? Como que as diferentes vertentes da religiosidade popular, elas vão causar impacto na construção da identidade étnica. Porque se nós formos observar os últimos dados censitários, né? E aí encerramos pelo menos até 2010,
percebe exatamente esse crescimento dentro do movimento evangélico e um decréscimo do catolicismo. O que isso também pode ser retratado nessas comunidades, né? Então, algumas festas, como exatamente aquelas que privilegiam os padroeiros, da própria comunidade, poderiam ser esquecidos com o tempo, ou não? A gente tem, por exemplo, nós temos, professor, um trabalho clássico da antropologia na Amazônia, que é de autoria do Eduardo Galvão, um antropólogo, chamado Santos e Visagens, um estudo na comunidade de Itá, Amazonas. Esse município, ele deu o nome fictício de Itá, é o município de Gurupá, no Pará. E ele afirma textualmente nessa tese, a tese de doutorado que ele transformou em livro, defendeu na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele afirma textualmente: o caboclo de Itá, o caboclo da Amazônia é católico. Isso nos anos 40, nos anos 50. Se nós formos ao município de Gurupá, no Pará, tentar identificar a comunidade que o Galvão investigou, nós vamos certamente encontrar uma alteração nesses dados. Porque as igrejas evangélicas, e vamos dizer igrejas evangélicas pentecostais, o movimento pentecostal tem um crescimento mundial. Tem um crescimento aqui no Brasil, e no norte do Brasil ele cresce mais do que em outras regiões, né? Então a festa aos santos padroeiros hoje, você já tem a marcha para Jesus, que ela é feita em boa parte dos municípios do estado do Amazonas. Então esse dado do trânsito religioso ou da estatística religiosa é uma relação dinâmica que nós temos aí, e por isso a importância da pesquisa, né, para identificar isso, para apurar isso. Então esse é o teu objetivo geral. O meu objetivo geral é analisar o impacto das diferentes vertentes religiosas, né, da religiosidade popular, quais os impactos que causam, né, ou as mudanças na construção da identidade étnica dos quilombolas. Que bom, nossa conversa está muito boa, já migramos aí da dissertação para a tese, já falamos bastante acerca das comunidades, tanto aqui da cidade quanto de Itacoatiara. Já esteve presente em Itacoatiara então para fazer essas investigações? Sim, 2 vezes eu fui lá. Agora eu tenho informações preliminares sobre o campo ainda precisa ser feito, né? E Itacoatiara eu encontrei a primeira vez que eu fui lá um pastor quilombola da Assembleia de Deus tradicional. Então o pastor era quilombola lá e fazia o culto dele e tal, e ele relatou para mim, quando eu estive lá: professor, nós trabalhamos aqui respeitando a cultura. Foi o que ele me informou. Que bom. Agora, mudando assim radicalmente, eu gostaria que você pudesse falar um pouco acerca da sua experiência no IBAD, né? Como nós relatamos aqui, primeira experiência acadêmica, mesmo que talvez não formal mesmo, né? Uma vez que o regime do IBAD na época era de seminário, né? Era de seminário, mas eu gostaria que você falasse um pouco acerca da sua experiência, o ano de formação, professores, pessoas que acabaram influenciando na trajetória, no internato lá. Conte-nos um pouco. Cheguei no IBAD no ano 2000, então era membro da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, e fui para o IBAD no ano 2000. Eu queria estudar teologia. No Rio Grande do Sul nós tínhamos a PUC, tínhamos a UBRA, tínhamos a EST, e eu era membro de igreja pentecostal, da Assembleia de Deus. Eu vou estudar teologia pentecostal. Eu fiquei lá de 2000 a 2003, né? E a história daquele instituto bíblico é interessante, porque o pastor João Colenda, o fundador, nasceu no interior do Rio Grande do Sul, em Pelotas, um descendente de alemães, que esse sobrenome alemão por parte da mãe, e Lemos, descendentes de italianos.
E ele foi para os Estados Unidos, estudou em Springfield, Missouri, um grande seminário teológico pentecostal nos Estados Unidos. Ele dizia para nós que era o melhor que tinha nos Estados Unidos, seminário pentecostal. E o que ele aprendeu lá, ele trouxe para o Brasil. Ele implementou em Pindamonhangaba e casou com uma americana, uma Doris Lemos. Fundaram, na época em que a Assembleia de Deus era contra o ensino formal. Ela era contra fazer o ginásio, que era a vaidade, né? E aí eles encontraram uma resistência, né? Uma luta, porque os presidentes não concordavam, eram poucos pastores no Brasil que tinham formação teológica. Esse que recebe o nome dessa biblioteca aqui, Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que morreu presidente da Convenção Geral, é preciso dizer isso, foi um intelectual pentecostal, professor de hebraico, e que apoiou o pastor João Colenda lá. Foi dos poucos que apoiou, que enviou alunos para lá. Então, uma luta grande, uma luta de falta de recurso, de dinheiro. Os alunos iam para lá e trabalhavam e estudavam. Os alunos também não tinham muito dinheiro para estudar, né? Era uma situação difícil. Das primeiras turmas que ele fala, né? Dos anos 50, dos anos 60, esse pessoal sofreu lá em Pindamonhangaba. Mas ele dizia que Pindamonhangaba não é bom e não é ruim, é diferente. Então passou bastante gente por lá, hoje missionários, pastores, professores universitários, doutores, pastoras. O IBAD tem egressos nos 5 continentes do planeta Terra. O IBAD tem muita influência. O destaque para a nossa biblioteca, que recebe justamente a homenagem ao pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, aqui chamada APV, uma vez que ele foi um grande erudito de sua época, né? De poucos até, e que foi a favor dessa formação teológica. O próprio IBAD também influencia a própria fundação da Faculdade de Boas Novas, uma vez que o próprio APV, o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, envia um dos seus pastores, né? O pastor Samuel Câmara, para participar dessa formação do IBAD. Ele retorna, e ao retornar é fundado o IBADAN, o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus do Estado do Amazonas, que já tem aí seus 42 anos de existência. E a partir do IBADAN que surge a ideia da Faculdade de Boas Novas, que tem um dos seus grandes carros-chefe, o próprio curso de Teologia, né? Então, eu não sei se deseja falar mais alguma coisa, sempre da sua experiência. Nós já estamos praticamente finalizando aqui o programa. Deseja falar um pouco acerca da experiência ainda, né, do IBAD, ou ainda acerca da sua dissertação, da sua tese. Deixar uma mensagem final, pode ficar à vontade, professor. Então, eu queria agradecer, professor Reit, o convite aqui. A gente está conversando um pouco sobre a trajetória pessoal, hoje nas pesquisas, no doutorado, né, junto à Universidade Metodista do Estado de São Paulo, Programa de Ciências da Religião, e colocar à disposição aquilo que puder ajudar, sempre que quiser convidar e a gente puder colaborar, estamos aí hoje trabalhando aqui na instituição, no curso de Ciências da Religião, e dialogando com os nossos alunos a importância da pesquisa, né, do ensino, da extensão. E a Faculdade de Boas Novas é uma faculdade que está se consolidando. Sobretudo, você sabe que você é um teólogo, né? A CIDINTER que foi feito com a EST, o quanto é difícil você formar no norte do Brasil um quadro, um corpo docente de doutores, né? Mas está se notabilizando aí pelos trabalhos, a produção, a competência dos seus professores, e o curso de Ciências da Religião está iniciando, também está nesse processo. Então, agradeço, professor Vinícius. É a primeira visita que ele nos faz aqui no nosso programa, com Identidades. É certo que ele voltará, a porta está aberta exatamente para um retorno, para falar um pouco mais acerca da sua pesquisa.
quem sabe até após a conclusão, né, estar falando um pouco mais das implicações, falando exatamente da tese em si, das conclusões que foram tiradas acerca da pesquisa. Nós queremos agradecer uma vez mais, falar a você que está nos assistindo, você que está nos ouvinte do programa Identidades, que é exatamente o podcast de Ciências da Religião e de Teologia da Faculdade de Boas Novas. A Faculdade de Boas Novas é uma faculdade que oferece curso de Teologia, Teologia em AD, Ciência da Religião, Jornalismo, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia, Pedagogia, e você pode com certeza ser um dos nossos estudantes aqui nessa instituição, tá? Nós encerramos então aqui o nosso programa, encerramos aqui o nosso podcast Identidade, mas gostaria de dizer uma vez mais que se a sua identidade é ciência da religião ou teologia, então aqui é o seu lugar. Até mais e até o próximo programa. Já deu uma... Claro, já dei. O Curumim não veio aqui não, né? Mas ele que ficou olhando de lá.